sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial. Vocês vão adorar esse bate-papo com ela, que é a Michele Alves. E aí, o que nós vamos falar aqui? Existem momentos na vida que dividem o tempo em antes e depois. Receber o diagnóstico de um câncer ou de uma doença crônica é um desses momentos. Hoje vamos falar sobre o que acontece dentro quando o medo chega, quando a ansiedade toma espaço, quando a negação aparece, mas também sobre algo essencial, a capacidade humana de ressignificar a sua própria vida. E eu tenho a alegria, o prazer de receber no nosso Lado a Lado Cast a Michele Alves. Eu queria muito que você olhasse para aquela câmera e se apresentasse. Quem é a Michele Alves? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu estou emocionada. É um instituto que chama muito atenção pelo olhar humanizado diante da causa, que muito se fala e pouco se conhece, não é verdade? Eu sou Michele, eu sou psicóloga, paliativista, tenho especialidade também em saúde coletiva e epidemiologia, em saúde mental e atenção psicossocial. Atuo em UTI, unidade de terapia intensiva, com pacientes crônicos e principalmente com os pacientes dos cuidados proporcionais. Michele, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que, a partir da sua experiência, o que acontece emocionalmente com uma pessoa nos primeiros momentos após receber um diagnóstico de um câncer ou de uma doença crônica? Sim. As reações de cada paciente, todas são legítimas. Alguns se apegam à fé e religiosidade, que vale também, é uma forma uma forma de demonstrar resiliência com a fé e religiosidade. Tem o primeiro momento também de negar, de dizer vamos buscar outras opiniões, mas sempre o que é muito genuíno é o medo. Medo da palavra. Né? Muitas vezes a palavra câncer vem acompanhada de muita insegurança. Quando a gente fala que não é a doença que mais mata no mundo, eles até respiram fundo e falam, é verdade. Existem outros, existem, e as pessoas vivem com seus diagnósticos bem, eles vivem. Que a ideia é essa. Né? Muitas vezes o paciente, quando ele percebe que está saindo do controle, gera uma ansiedade que tira ele do eixo mesmo. Ele despersonaliza. Ele sai da vida dele para viver o diagnóstico. E é onde a psicologia entra. Vamos ressignificar o diagnóstico. Uhum. E o que te levou a escolher a psicologia hospitalar e atuar em contextos tão sensíveis como o de uma UTI, oncologia e cuidados paliativos? Desde a faculdade, tem muitos anos que eu me formei, mas desde a faculdade o olho brilhava para a área da saúde. Então, eu consegui alguns estágios na maternidade de um hospital público, consegui em CAPS, e sempre me chamava muito a atenção. Mas em Brasília, especificamente, a psicologia é muito arrastada para a clínica. E eu dizia, gente, como eu vou fazer? Como eu vou achar espaço nesse mercado? Porque eu acredito que o trabalho ele dignifica a gente, mas eu acredito muito que você tem que gostar do que faz. Então, eu trilhei esse caminho. Foi difícil, né? Muito estudo, muitas pós-graduações, muitos contatos para conseguir chegar. E então, durante a pandemia, a Secretaria de Saúde do DF abriu a oportunidade para psicólogo do concurso temporário. E ali eu disse, agora é de verdade, né? Foi temporário, mas ali abriu portas, que é para onde eu estou hoje. Eu estou hoje em um hospital de alta complexidade, que fica no Lago Sul, chama Hospital Daer.
São 76 leitos de UTI e só eu, de psicóloga. Coisa boa. Existe um momento, ou uma história, ou um encontro que marcou profundamente a sua trajetória profissional que você pudesse compartilhar com a gente? São tantas, né? Mas tem um paciente específico que eu o encontrei antes do diagnóstico. Ele internou com uma dor, enfim, e durante a internação foi descoberto o diagnóstico de um carcinoma de intestino. Ele ficou muito grave mesmo, e era um paciente com humor mais deprimido, ele tinha um humor mais rebaixado mesmo. Apesar de, durante toda a vida, foi extremamente ansioso e não olhou para isso. Quando veio o diagnóstico, ele perdeu completamente as esperanças, ele tinha certeza que ia partir daquilo ali. Então, eu acompanhei durante toda a internação, ele precisou de bolsa de colostomia. Esse paciente faz acompanhamento psicológico comigo na clínica até hoje. Ele é um paciente hoje bem, sem bolsa de colostomia, quimioterapia só de manutenção. Ele namora, ele voltou a trabalhar, e aí eu estou trazendo, porque ele ainda está comigo. Então, ele está comigo há mais de 2 anos. E é muito emocionante, sabe? Você ver um paciente que já havia desistido. Porque ele havia desistido. E hoje, como nós já temos uma relação estruturada, né, ele hoje é terapeutizado, ele consegue olhar diferente para as vulnerabilidades dele, e ele fala, se eu não tivesse em processo terapêutico, eu já teria morrido, mas era de tristeza, não era da doença, porque eu estou aqui sem a doença. Né? Então, é marcante estar comigo até hoje, né? Ele não se perdeu, é muito interessante. É interessante isso que você traz, porque eu queria te fazer uma pergunta que como a escuta qualificada se transforma em cuidado? Especialmente em ambientes onde tem tanta dor e tanta vulnerabilidade, né? Que é o ambiente de uma UTI, o ambiente de um leito, né? Onde a pessoa está em cuidados paliativos. A empatia, ela precisa existir, né? E é uma empatia genuína. Se o profissional não é empático com aquela história, com aquele perfil, cada pessoa tem um jeito. Não tem como o tratamento de um modo geral, né? O tratamento não é só medicamento. O tratamento é uma equipe imensa de médicos, enfermeiros, psicólogo, terapeuta ocupacional, físio, né? Então, a empatia, cada profissional tem que ter um olhar empático diante daquele paciente, dentro das suas atribuições. Isso é acolhedor. Isso tranquiliza o paciente, isso leva segurança para ele. Cada profissional tem o seu papel com aquele paciente. E quais são as reações emocionais mais comuns ao receber um diagnóstico de câncer ou até mesmo de uma doença crônica? Os sintomas ansiosos, eles prevalecem, né? A dificuldade para dormir, ou fome demais, ou sem apetite. Então, os sintomas ansiosos, eles prevalecem. Então, a psicologia faz uma psicoeducação. Consegue mostrar para o paciente que aquilo é um sintoma ansioso, que faz parte do contexto, mas que aquele sintoma não vai mandar nele. E aí, nós fazemos uma psicoeducação e ele consegue, sim, fazer algumas reflexões, mesmo durante o tratamento. Ele consegue. Isso não precisa ser somente na clínica. Dentro da UTI, a gente consegue fazer esse manejo da ansiedade com muita leveza e muita tranquilidade. E eles conseguem nos sinalizar.